Alguém tem dúvida ainda sobre o contexto de predestinação? Alguém crê que realmente somos predestinados? Porque aqui é o seguinte, né? Eu particularmente, prego com a minha veemência, digo aquilo que creio que Deus me revelou, mas cada um é livre. Amém? A Bíblia diz que foi do Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Por exemplo, eu não creio em jejum para expulsar demônios. Não, está descartado. Está descartado. Mas se tem alguém que crê e quer jejuar, eu sempre digo, jejue por mim também. Estou preocupado com isso? Não estou preocupado com isso. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas têm as suas opiniões, quer expor, expõe, nós podemos conversar, ver os detalhes, mas aqui o ministério não impõe ninguém a nada. Amém? As portas estão abertas, Deus mandou abrir, você tem direito de entrar e sair, e enquanto Deus te permitir, você segue seu caminho. Amém? Não tem esse papo de tem que crer como eu creio. Não. Agora, se a visão que eu estiver recebendo por aquela que Deus quer que seja implantada, aí Ele mesmo que vai cuidar com cada um, fazer a sua seleção, enfim, aquilo que nós temos visto no dia a dia. Então, alguma pergunta ainda aí sobre esse contexto de predestinação? Ou nós podemos seguir adiante? Tem um assunto, uma pergunta, né? Batismos. O batismo, nós já vimos várias referências em que entendemos que Jesus está dizendo claramente: ide, batizar, fazer discípulos, ensinando a guardar o que eu tenho dito. Discípulos não são feitos batizando. Amém? Discípulos são feitos ensinando a guardar o que Jesus disse. Isso é que é um discípulo. Um discípulo não é quem foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso um discípulo. Quem foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é salvo. Batismo nunca salvou nem salva ninguém. O que salva é o discipulado. Jesus falou: se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras, né? As minhas palavras julgarão no dia do juízo. Vinde bendito de meu Pai, como se por herança rei. Nada ele vinculou a batismo. Sempre que entramos neste contexto, temos que desmistificar o que Marcos fala no capítulo 16, quando ele é o único dos evangelistas. Nós chamamos de evangelistas esses que deram testemunho da escrita do Evangelho, ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o único dos evangelistas a escrever: quem crê e for batizado, aí ele conclui que será salvo. Não. Esse crer e ser batizado para ser salvo, eu não participo desta visão, mas de forma nenhuma. De jeito nenhum. E até exemplos bíblicos nós temos na Escritura de que pessoas foram salvas sem batismo. Aquele ladrão lá da cruz, por exemplo, né? Nós não cremos que batismo salve. Cremos que o batismo deva ainda ser ministrado? Sim, até que se prove o contrário. Até hoje, eu me vi obrigado a aceitar a doutrina do batismo, e aqui temos uma grande dificuldade em batizar, mas cremos e aceitamos o batismo, né? Não temos espaço para batizar, nossa dificuldade aqui é muito grande. Então, de vez em quando aparece um lugar e a gente faz a obra, meus irmãos que já caminharam, já entenderam, desejam se batizar, e nós temos feito isso. Mas não vinculamos batismo à autoridade, por exemplo, espiritual. Por que não? Porque a Bíblia fala de um homem que falava eloquentemente. Como era o nome desse homem? Apolo. Diz que esse homem era o tal, esse camarada era bom, o tal de Apolo. Diz que o homem não era brincadeira. E
ele não conhecia batismo nenhum, né? Hã? Chega a falar que ele conhecia o batismo de João? Ou nem isso? Acho que nem isso. Falar eloquentemente. Então Apolo era um homem eloquente que convencia judeu, convencia todo mundo, diz que o homem tinha uma língua afiada. Então ele tinha uma autoridade tremenda da palavra, mas não conhecia o batismo. Conhecia de João, né? Ele tinha sido batizado por João. Então o que hoje nós conhecemos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele não conhecia. Que conhecia a lei foi dada até João, ele conhecia aquele período. A autoridade deste homem dependia do batismo dele? Não tinha hipótese alguma. Não tem como vincular uma coisa à outra. Então, quando Marcos escreve, quem crer e for batizado será salvo, ninguém mais participa desta visão. Nós temos aqui um verso bíblico completamente isolado. Nenhum dos escritos do Senhor Jesus nós conseguimos identificar salvação vinculada a batismo. Nenhuma palavra de Jesus. Não vinculamos salvação a batismo. Quando Pedro escreve, não vincula. Paulo, no que escreve, também. Aliás, que Paulo até despreza o batismo. Ele diz, não, o Senhor não me enviou para batizar, me enviou para evangelizar. Eu não batizei ninguém, eu batizei da família tal, os outros tal, acabou. Só esse que eu batizei. Jesus não me enviou para batizar, me enviou para evangelizar, diz Paulo. Então a visão de Paulo era que o batismo não fazia diferença. Se ele julgasse o batismo, como costumam dizer por aí, um selo de salvação ou necessidade para a salvação, ele dizia assim, não, eu tenho que batizar, senão meu trabalho está incompleto. Meu trabalho vai ser perdido, eu tenho que batizar. Não, mas Paulo não tem a preocupação de batizar, ele até batiza isso de uma maneira bem grosseira até. Mas, quem crer e for batizado será salvo? Não. Isso aqui é um verso isolado em que o evangelista Marcos escreve e nós não vemos fundamento nele. Não vemos fundamento nessa junção que ele coloca aqui, crer e ser batizado para ser salvo. Isso aqui não faz parte do contexto geral da Escritura. É um verso isolado, uma passagem bíblica isolada. E eu não posso ter uma passagem bíblica isolada e dela criar uma regra ou uma doutrina. Isto é uma verdadeira loucura. Se eu tenho uma regra ou uma doutrina, ela tem que ser baseada na Escritura, de um modo geral, e não apenas em um verso isolado. Nunca, meu irmão, crie nada, porque a Bíblia diz que o número 2 é o número do testemunho, ou seja, da confirmação. Tudo que Deus se preocupa em fazer, Ele sempre confirma. Já aprendeu isso? Sempre. Não, Deus falou para eu fazer isso e isso, irmão. Veja a situação direito, não tenha pressa, porque se Ele falou, Ele fala de novo. É o número 2, é o número do testemunho, é o número da confirmação. Então, meu irmão, usou um verso bíblico para definir uma regra ou uma doutrina, loucura. Vamos ver as loucuras que existem por hoje. Paulo diz assim, mulheres, não cortem o cabelo. O camarada usou aquela passagem bíblica, criou uma doutrina, criou uma regra, o que deu? Deu num prato cheio para o diabo. Qualquer coisa que você faça dentro da igreja que não esteja fundamentado no Evangelho real, é prato cheio para o diabo. É ou não é? Olha a grande confusão que tem por aí, por causa desse negócio de roupa, cabelo, saia, barba, bigode. Verso isolado não faz parte da doutrina do Evangelho.
aquilo que faz parte da doutrina do Evangelho, ele é confirmado em mais de um ponto. Alguma pergunta? Aquela parte que eu fiz o discurso, aí, alguém perguntar o que faremos, além disso, arrepender, ser batizado, receber o nome do Espírito ensinado, você foi batizado recebe o nome do Santo. Sim. Exatamente aí. Exatamente. A visão, essa é uma passagem interessante, a visão ali de Pedro, quando ele prega, né, no dia de Pentecostes, parece, não é isso? Em que as pessoas ficam impressionadas, e assim, varões, irmãos, que faremos? Aí, arrependei-vos e sede batizados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, quando ele fala dom do Espírito Santo, vamos tentar entender o que estava dentro da cabeça do apóstolo Pedro, quando ele usa essa expressão. Primeiro, ele caminha muito bem, ele dá a primeira estrada, ele diz, arrependimento. Que faremos? Primeiro passo é se arrepender. Sem arrependimento, esquece cristianismo. Primeiro passo é arrependimento. Então, e sedes batizados, porque ele também recebeu isso do Senhor Jesus, e de fazer discípulo, batizar, então isso fazia parte, ele entendia que as pessoas deveriam ser batizadas. Sim, no comecinho, veja bem, Pentecostes, quanto tempo tinha que Jesus foi para o céu? 50 dias. Irmão, só tinha 50 dias. Você não tente comparar o Pedro de Pentecostes com o Pedro que escreveu a primeira e segunda epístola de Pedro. O Pedro de Pentecostes é uma criança. O escritor das epístolas é um homem com uma maturidade fora do comum. O Paulo, do começo da sua caminhada, é um menino espiritual. Circuncidou pessoas, mandou circuncidar, mas o Paulo, do começo da sua caminhada mais profunda, ele diz, se vos deixar circuncidar, da graça caístes, não tendes parte com Cristo. Nós precisamos de entender a caminhada de um ser humano. A maturidade, o que aparentemente Paulo se contradiz, não é uma contradição, é um crescimento espiritual. Ele cresceu. No começo do ministério eu cometi aqui vários erros, na sinceridade do meu coração. Porque o peso da tradição era muito grande. Mas depois que eu aprendi que a resposta certa vinha era do Senhor, eu não tinha que fazer o que todo mundo fazia, eu tinha que receber do Senhor uma novidade a cada dia. Entende? Eu joguei por terra os meus jejuns, joguei por terra a santa ceia do Senhor. Fomos para a Escritura, demos ouvido a Deus e vimos que ali não tinha ceia nenhuma, tinha uma celebração de Páscoa, que é algo exclusivo do judeu. Eu não sou judeu, eu não celebro cativeiro nenhum. Entende? Então, começamos a buscar em Deus. Vimos que tradições nenhumas poderiam fazer parte da igreja. Isso é uma maturidade, isso é um crescimento. Todos os homens de Deus são chamados na sua ignorância espiritual, para depois atingirem a maturidade espiritual. Às vezes a sua mão entra em nosso meio, né? Muitos de nós já querem que o camarada já entre aqui santo, falando língua estranha, puxando demônio. É ou não é? Está errado essa visão. Está errado. Olha, irmão, né? Já vi muito isso. Irmão, ó, você já veio para a igreja? Vem para a reunião aí para você ser batizado no Espírito Santo. Tem que ser uma batizada no Espírito Santo. É uma ignorância atrás da outra. Isso é o que a gente via na Assembleia de Deus. É demais. Isso aí é uma história terrível, um quadro negro. Pior do que o quadro da escravatura nesse país. Então, Paulo, Pedro, Tiago, João, eu não imagino João, depois lá com os seus 80 anos de idade, cometendo os erros que ele cometeu no começo. Quando Jesus entrou numa cidade e não quiseram receber Jesus,
João falou, Senhor, quer que oremos para cair fogo no céu e consumir todo mundo? Filho do trovão. Aí Jesus falou assim, não, rapaz, de que espírito você é? Não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Aí no final está João, filhinhos, amados uns aos outros. Ué, não é o mesmo. Aquele que queria cair fogo do céu e consumisse a cidade, para aquele que agora está pedindo clemência, misericórdia, chamando de filhinhos, isso se chama crescimento espiritual, isso se chama maturidade adquirida. A gente vai caminhando e vai adquirindo, né? E tinha um pastor que dizia, o problema do crente novo é o crente velho. Então, irmão, não seja um velho no banco, renove-se a cada manhã, paga o preço. Então, só para concluir aqui, então veja bem, Apolo pregava ousadamente, mas não tinha lá o que eles consideravam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele conhecia o batismo de João. E muita gente na época de Apolo e até depois estava desprezando o batismo de João. Em Atos você vê muito isso. Quando os apóstolos iam para algum lugar e encontravam cristãos, eles diziam assim, recebeste o Espírito Santo? Em que sois batizados? Julgando que o batismo de João, como eles chamavam o batismo de João, não tinha valor. Ao contrário, meu irmão, tinha todo o valor, entendeu? Tinha todo o valor. Tanto que eles encontravam pessoas fazendo a obra, pregando, resgatando almas, expulsando demônios, curando enfermos. Então Deus não estava preocupado com essa diferença de mencionar uma nova regra batismal. Ele não estava preocupado com isso. Então, quem crer e for batizado, aí será salvo? Não. Vincular batismo à salvação, quem quiser que vincule. Eu, em hipótese alguma, meu entendimento me acusa se eu fizer isso. Quando Paulo disse que quando eu era menino fazia a coisa de menino, agora de acordo, estava querendo explicar, né? O exemplo dele, quando começou, né? Na vida até que faz uma justificativa aí, né? Pode até ser, né? Pode até ser. Você está dizendo aí, ninguém se coisa errada, né? Depois que caiu em contradição. Isso. Paulo teve atitudes diferentes. Quando ele esteve com Timóteo, ele fez de um jeito. Depois, quando ele viajou para outras cidades, ele fez de outro. No final, ali, quando ele decide ir para Jerusalém, ele ainda comete um erro que não deveria ser cometido. O primeiro erro, a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. O primeiro erro foi ele ir para Jerusalém, quando a palavra de Deus dizia para ele não ir para Jerusalém, porque o ministério dele não era em Jerusalém. Mas, como ele insistiu neste erro, os irmãos acabaram sugestionando para ele, olha, raspa a cabeça. Raspa a cabeça e diz que tem voto e que veio adorar o Senhor. Aí todo mundo vai ver que as coisas que você está falando por aí não são verdade, que você é guardião da lei como todos os outros. Ele aceitou essa proposta e transgrediu em gênero, número e grau. Ele não era guardião da lei como todos os outros. Ele não tinha que fazer voto de raspar a cabeça porque cristianismo não tem voto físico. Cristianismo tem voto por palavras. Por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás justificado. Não tem mais o voto de Nazireu, deixar cabelo crescer ou rapar a cabeça. Isso não existe mais no cristianismo. O cristianismo é palavras, somente palavras. A vossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O cristianismo se resume em palavras. Por causa de palavras, por causa de confissão, segundo o que tem no teu coração, tu entrarás no céu. E por causa de confissão negativa ou falta da confissão, você vai baixar ao inferno. O cristianismo se resume em palavras. Por isso as igrejas que estão por aí, ornamentando-se com as idolatrias modernizadas, não tem parte no reino de Deus, né? A corrente, a campanha, sim. O candelabro, né? Bonito demais. Candelabro, ainda mais aceso, aquilo é lindo. Isso é uma idolatria judaica, né? Vamos assim dizer, uma idolatria judaica. Tem a lamparina, tem outra mais, como é que chama? Candelabro, memorar,
Medusar, castiçal, né? O castiçal, que se chama idolatria judaica, invadindo as igrejas. A arca, já viu a arca? Tem um monte de igreja por aí que tem a arca. O povo chega e se depara com aquela visão, ó, fica impactado. Na igreja tem a arca, mas não tem Deus. Tem arca, mas não tem Deus. Óleo ungido, sal ungido, feijão ungido, farinha ungido. Essas coisas todas. Se você quiser ir comprar alguma coisa, não vai na feira não, vai na igreja. Outra coisa que traz uma confusão, quando aquele diabo saiu perante o Luiz Maria, as pessoas se convertiam, né? Depois foi feliz, vamos se botar, foi batizado, porque só eram batizados no nome de Jesus, né? Aí você chegou ali, puseram a mão, aí receberam o Espírito Santo. Isso aí que a primeira assembleia nós vamos ver, não vou entrar agora no detalhe. No decorrer da apostila, nós vamos nos deparar exatamente com esses textos. Em que Atos, né? Especificamente ali em Atos, os apóstolos chegavam numa cidade, receberam o Espírito Santo. Nós nem ouvimos que era o Espírito Santo. Aí, então o que fosse batizado? No batismo de João. Então batizou eles, impôs a mão sobre eles, e eles foram cheios de Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. E as pessoas começam a achar que um homem tinha autoridade para fazer o outro receber o Espírito Santo. É o mais ridículo. É o mais ridículo. Mas eu já conheci pastores que eu abri o texto e provei para eles que estava errado, não era isso. Mas ele, para manter um status, tipo assim, para que a igreja, o povo dependesse dele, como se ele fosse o tal que pudesse até dar o Espírito Santo, ele não aceitou a palavra. Mas que o homem pode dar o Espírito Santo? Jesus falou assim, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará? O Espírito Santo, aquele que lhe pedir. É lá, a fonte está lá. Homem nenhum dá Espírito Santo para ninguém, homem nenhum dá unção para ninguém. O que nós podemos passar um para o outro é conhecimento. Conhecimento no qual o Espírito Santo trabalha e testifica. Mas, se eu tenho a autoridade de fazer alguém receber o Espírito Santo, eu não sou Deus. E o Espírito Santo é que sabe, né, em que tempo ele vai habitar. É ele que escolhe, não sou eu que determino. Vou orar para você ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. O camarada está vivendo na mentira, na adultério, engana todo mundo. Tem um monte de erro na vida dele, eu não tenho conhecimento, vou orar para ele receber o Espírito Santo. Não tem sentido, é ridículo. Mas, alguns para ter status, né, eu já ouvi algumas coisas tipo assim, vamos então, um lugar que lá tem um homem que olha e a gente recebe o Espírito Santo. Caravana para lá. Aí é todo mundo desiludido. Voltava todo mundo desiludido. E eu zombando deles. Eu zombo mesmo. Vocês são crianças, mano. Vocês são crianças. Vai lá para um homem orar para você receber o Espírito Santo. Vocês são crianças, vai se converter. Eu fiz muito inimigo ao longo da história. Aí pronto, aí já é. Haja garganta. Mais uma regra. Irmão, para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que dar glória. Dá glória. Vai, dá glória. Vai embora. Então, meu, o que acontece? Essa questão de batismo. Nós identificamos algumas expressões na Bíblia, principalmente João Batista diz assim, eu batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo, tem uma junção aqui, né? Isso aqui, Espírito Santo com fogo, pode ser considerado uma coisa só. Mas veja bem, João Batista diz assim, eu me batizo com água para o arrependimento. Dá um entender que a pessoa é ser batizada nas águas com água para alcançar arrependimento. Isso é verdade? Isso não é realidade.
É isso que o Evangelho nos ensina. A Bíblia nos ensina que venha ao batismo aquele que já se arrependeu dos seus pecados. Isso sim, a Bíblia nos ensina. Né? Pedro falou até a regra certa. Arrependei-vos e sede batizados. Assim, recebereis o dom do Espírito Santo ali. Veja bem, o dom do Espírito Santo ali não é unção, autoridade, poder. É simplesmente receber o Espírito Santo pelo arrependimento. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados passa a ter na sua vida o Espírito Santo. Não o poder do Espírito Santo, que é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo e com fogo. Poder do Espírito Santo é uma coisa. Pelo Espírito Santo você tem quando? Quando você se arrepende dos seus pecados, né? E confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você passa a ter o Espírito Santo como penhor da sua herança pela sua confissão. Porque Jesus falou que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E Paulo falou que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, né? É o penhor da nossa herança. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo, mas ainda não tenho autoridade para expulsar demônios, não tenho autoridade para curar enfermos, não tenho autoridade para desafiar Satanás, não tenho autoridade em mim para crer que Rio cairá ao meu lado e Rio à minha direita. Isso virá com a maturidade, com a caminhada. Então, eu ter o Espírito Santo num primeiro nível é uma coisa, e eu caminhar, né? E isso aqui se tornar em graus e graus até eu chegar, vamos dizer, o grau 10º, em que realmente eu tenho uma vida completamente diferente da que eu comecei na caminhada. Isso é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo e com fogo. É uma caminhada profunda, não tem regra para isso, a não ser as suas próprias renúncias e a sua aproximação voluntária de Deus. Nenhum ser humano pode ser intermediário, nenhum homem intermedia a sua caminhada com Deus. Só você mesmo, se banhando no sangue de Cristo dia após dia. Não tem como, não tem outro jeito. Então, arrependimento, confissão a Jesus Cristo, nos dá o Espírito Santo. Mas o que João Batista diz assim, sereis batizados com o Espírito Santo. Batismo já significa envolvimento, né? É algo mais profundo. Você está envolvido. Sereis batizados com o Espírito Santo com fogo. Isso já é um estágio mais profundo. É o propósito de Deus. Mas nem todos atingiram esse propósito. Tem pessoas que estão vivendo a sua vida. Eu me converti, eu sou de Jesus, está bom, ele tem o Espírito Santo. Mas ele não tem poder, ele não tem unção, não tem autoridade. Aí Jesus diz assim em Lucas 24:49, Atos 1:8, recebereis a virtude, o que nós chamamos de poder do Espírito Santo, dito por João Batista. Lucas ouve de Jesus e diz, recebereis a virtude do... Ele não está dizendo recebereis o Espírito Santo. Recebereis a virtude, ou seja, a unção, a autoridade, o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Qual o objetivo da virtude do Espírito Santo? De fazer testemunha. Se você não pretende ser testemunha, para que vai receber a virtude do Espírito Santo? Virtude do Espírito Santo é para aquele camarada que quer abrir a boca, seja diante de quem for ou em quem doer. Ele não quer fazer a Bíblia, ele quer pregar no reino de Deus. Aí ele recebe a virtude do Espírito Santo. Lucas 24:49, disse Jesus, e Atos 1:8, falando descritos por Lucas. Então, água, João Batista considerou que aquilo ali era um símbolo apenas. Né? Eu batizo com água. Batizo com água, coisa muito simples. Apenas para que vocês demonstrem o arrependimento de vocês. Agora, a vida mesmo é aquele que vem após mim. Esse aí não vem para batizar com água, ele vem para batizar com o Espírito Santo com fogo. Então, pega a linguagem da água, batismo na água, não era quando a água era derramada sobre a vida da pessoa?
A mesma coisa, o Espírito Santo e o fogo é derramado sobre a vida da pessoa. É a figura espiritual que traz aí tanto da água quanto essa questão batismo no Espírito Santo e com fogo. Isso aqui significa a capacitação que Deus dá, né? O batismo é a capacitação que Deus dá para que alguém possa fazer a sua obra. Sem o que nós chamamos de virtude, ou batismo, ou capacitação do Espírito Santo, sem isso, por mais que você queira falar, as palavras enrolam na sua garganta e não saem de jeito nenhum. Já viveu isso? Sim, veja bem. O falar em línguas não é uma regra, né, para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Falar em línguas não é um dos dons do Espírito Santo, mas ele só tem esse dom. Então ele pode demonstrar sua plenitude na vida de uma pessoa, sim, por ela falar línguas estranhas, mas por ela também ter visões, por ela profetizar, por ela orar ousadamente, por ela ter disposição para encarar o diabo, expulsar demônio. Tudo isso são manifestações dos dons do Espírito Santo. Tudo isso. Então, as pessoas às vezes dizem assim, você vai estar no Espírito Santo? Você fala em línguas. Como se a pessoa que tivesse a virtude do Espírito Santo na sua vida, necessariamente tivesse que falar em línguas estranhas. Mas a Bíblia mostra que línguas estranhas é um dos dons do Espírito Santo. Então eu não posso obrigar que o Espírito Santo se manifeste na vida de alguém com o dom de línguas. Não posso obrigar ele a fazer isso. Apolo falava língua estranha? Jesus falou língua estranha aonde? Jesus não era batizado no Espírito Santo. João Batista não era batizado no Espírito Santo. Não falava língua estranha. Entende? Pedro, qual momento a Escritura diz que Pedro falou língua estranha? Entende? Então, cuidado com as regras. Regra é perigosa. Tem que destruiu a igreja por as regras. Você já falou não, essas são regras, conversa fiada, né? Inventam um monte de modo. Foi selado, foi batizado, e vão criando regras que nós não achamos na Escritura. E nós estamos aqui para seguir regra e não para criar regra. Igreja é o povo que segue a regra e não que cria a regra. Então, o que acontece aqui? Às vezes, como uma evidência de alguma coisa na vida da pessoa, a pessoa pode vir até a falar línguas estranhas. Pode vir. E depois não fala mais. É um momento. Eu nem sei se eu gosto disso que eu não sei. Como é que eles vão saber, né? Aí eu dizia para os vários primeiros que agora pagar a língua, eu também nem a língua. Eu fiquei na dúvida. E nunca mais falei nada, nem sei o que eu falei. Foi isso, foi maravilhoso, foi isso, foi muito lindo, eu não sei. Aí eu disse, Um culto irracional. Mas o problema são as regras, né? São as regras. As pessoas têm que contrariar. Analisar os nomes que eles Pode. Pode. As palhaçadas partem tudo deles. Pode. A grande, realmente, as palhaçadas partem maciçamente das assembleias. Mas eu não entendi. Quando ele chegou para ser batizado, Mateus não chegou, já não chegou para ser batizado, aí ele falou assim, eu quero ser batizado, você vem a mim, aí ele disse, desde que a gente se cumpre. Mas os outros deixaram. Aí ele concedeu. Jesus foi batizado. Quando ele estava sendo batizado, o Espírito desceu, em forma de pomba. Já os outros não existem, porque quando Jesus saiu da água, que foi, aqui não está na confusão, não, na cabeça da gente. Não entendi. Foi o quê? João Batista, quando Jesus chegou para ser batizado, como um instrutor seu, eu falei, eu vou batizar com você, você vem a mim. Né? Aí quando ele entrou na água para ser batizado, ele desceu. Mas os outros evangelistas dizem
porque a pomba estabeleceu, o Espírito Santo estabeleceu, no meio saiu fora da água. E João Batista conhecia Jesus pessoalmente assim? Ele conhecia ele? Não. Não conhecia? Não. Parece que ele era um parente, por exemplo. Era o primo. Era o primo. Ele conhecia ele como Jesus, simplesmente, ou nem assim conhecia? Não. Jesus não foi conhecido. Não era conhecido de João Batista. A descida do Espírito Santo em forma de pomba foi um sinal que Deus deu para João Batista, para que ele reconhecesse quando o Messias já estivesse para exercer o seu ministério. Aí ele diz, importa que ele cresça e eu diminua. João Batista sabia que ali a missão dele já estava cumprida. Quando Jesus chega para ser batizado, ele poderia simplesmente, acabou a minha missão. Estou só esperando a morte agora. Acabou. Então ele já tinha essa consciência. O Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus foi um sinal dado exclusivamente para João Batista. Né? Aquele em quem você vê descer o Espírito em forma de pomba, tal, era um sinal. Agora, se um evangelista diz que Jesus estava na água, ou que estava saindo da água, isso não faz a mínima diferença. Não faz a mínima diferença. Né? Porque se ele estava ainda dentro do rio, ele já tinha saído do rio. Se João Batista, reconhecendo, tendo o sinal de que Jesus era muito superior a ele, de alguma maneira ele identificou isso, ele falou assim, como é que você vai ser batizado por mim? Eu preciso ser batizado por você, porque a regra é essa, que aquele que já tem mais caminhada, mais experiência, mais conhecimento, ele que batiza os outros. Sempre foi essa regra, o batismo já era praticado desde o Antigo Testamento, pelos judeus. Então ele prefere, a vontade dele é que Jesus o batizasse, mas ele falou assim, não, temos que cumprir toda a lei. Então, quer dizer, existia a palavra, tinha que ser até, João Batista tinha que até batizar o próprio Jesus. Era o cumprimento que estava determinado por Deus. Se eu estou entendendo que o irmão está falando, é que é o seguinte, se eu conhecia Jesus, e eu pelo sinal, não havia acontecer depois. E na escrita, o sinal veio acontecer depois. Entendeu? Na escrita veio acontecer depois. Mas se João identificou Jesus, talvez o sinal tenha acontecido antes. Entendeu? Porque quem escreve não estava lá. Os que escreveram não estavam lá. Essa é a realidade. Então tem esse detalhe. Mas não faz muita diferença, né? Então, para nós concluirmos, batismo, você vê que Jesus não menciona batismo no Espírito Santo. Jesus nunca usou esse termo. Batismo no Espírito Santo não é usado por Jesus. Mas Jesus usa outras coisas, tipo a virtude do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo para ser testemunho. Ele não fala de receber o Espírito Santo, mas fala da unção, da autoridade, da virtude, do poder. Jesus não enfatiza receber o Espírito Santo. Ele enfatiza, vocês vão pedir e o Pai, que é bom, vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Só que aqueles que lhe pedirem, esse pedir, nós sabemos que não é Deus me dar o Espírito Santo. Não é isso. Pela regra do Evangelho, nós vemos que isso aqui exige muita renúncia, muita vontade, muita disposição, muito querer. Então muita gente pede, mas o verdadeiro pedir no contexto do Evangelho é o viver, não é o falar. Então muita gente está dizendo, Deus me dá o Espírito, e quando crê que tem que falar língua estranha, então não vou. Deus me rejeitou, Deus não me deu do seu Espírito. Está todo magoado no campo, que acha que tem que falar língua estranha. Mas Jesus, ainda que Marcos diz, olha, ide pregar, falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Em nenhum momento esse falar línguas, ele entra como regra de receber o Espírito Santo. Em nenhum momento. Receber o Espírito Santo, aquele Espírito Santo, é justamente aquele que tem amor pela obra, tem
fazer e está fazendo o que o apóstolo está fazendo. Exatamente. É Atos 1:8, eu resumo essa história em Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Você quer ser testemunha? Então você vai receber. Agora, homem nenhum ministra isso. Homem nenhum ministra isso. Nós temos textos específicos na Escritura em que nós vamos estar vendo isso, a respeito desse, que Paulo foi lá, orou, impôs a mão, pessoas falaram língua estranha, profetizaram, entendeu? Você acha que se aquelas pessoas não estivessem nem aí para o Evangelho, que alguma coisa ia acontecer? Não. Se Paulo chegou, já encontrou ali discípulos, pessoas fazendo a obra, um grupo, uma pequena igreja, aí está orando junto com eles e está impondo mãos e as coisas estão acontecendo. Aí Lucas escreve dizendo que, ele escreve de uma maneira que dá a entender que era porque Paulo estivesse colocando as mãos. Impossível. Senão nem eu nem você não teríamos o Espírito Santo. Eu não teria, porque ninguém jamais orou por mim para dizer receber o Espírito. Entendeu? Você vê que teve um homem mágico, né? Que quis comprar o dom lá com Pedro, né? Ó, toma aí dinheiro para que Pedro falou o quê? Não, seu dinheiro seja para a tua perdição, porque cuidar que o dom de Deus possa ser comprado por dinheiro. Dom de Deus, se é dom de Deus, só Deus pode dar. Entendeu? Amém? Vamos ficar por aqui então, em nome de Jesus.